Vamos lá, cara. Eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente resolve essa questão utilizando o método dos copinhos, tá? Inicialmente, não dava certo resolver essa questão pelo método dos copinhos, porque esses dois objetos não possuem o mesmo calor específico, tá? Eles possuem calores específicos diferentes. Então, eu vou botar aqui, ó, calor específico diferentes. Tá? Então, o que acontece com isso? Eles tendo calor específicos diferentes, eu não posso simplesmente separar as massas e fazer toda aquela brincadeira no método dos copinhos. Só que eu elaborei um outro método dos copinhos, onde a gente utiliza a capacidade térmica, certo? Então, sempre que a gente não tiver a massa, tá? Ou a gente tiver calores específicos diferentes, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a capacidade térmica como se ela fosse a massa, tá bom? E isso faz muito sentido, porque quando a gente coloca dois objetos que ficam com a mesma capacidade térmica, eles se comportam termicamente da mesma forma. Então, vamos lá. Vê só. Imagina aí que eu tenho dois copinhos. Eu tenho... Só que meu copinho vai ser uma esfera metálica, tá? Ele vai fazer o meu papel de copinho. E o outro vai ser um reservatório de água. Tudo bem? Pronto. O que é que eu vou fazer? Essa esfera, ela possui uma capacidade térmica de 2 calorias por grau Celsius. Já esse reservatório, que é muito grande, possui uma capacidade térmica de 2.000 calorias por grau Celsius, tá bom? A temperatura da minha esfera é de 50 graus Celsius e a temperatura do meu reservatório é de 30 graus Celsius. O que é que eu vou fazer? Eu preciso que os objetos, para interagirem, eles tenham que ter a mesma capacidade térmica, ou seja, eles vão pegar e ser submetidos ao calor e responder da mesma forma, tá bom? Então, eles têm que ter a mesma capacidade térmica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa esfera, tá? Que ela tem 2 calorias por grau Celsius, e dividir ela em 2 pequenas esferas, onde cada uma vai ter 1 caloria por grau Celsius de capacidade térmica, tá ok? Pronto. Dividir ela em 2. Bem fácil, né? E cada uma delas vai ter 50 graus Celsius de temperatura, porque diferente da capacidade térmica, que quando eu divido o objeto em 2, a capacidade térmica ela diminui pela metade. No caso da temperatura, quando eu divido em 2, a temperatura permanece a mesma, tá? Elas têm propriedades diferentes. Então, para que eu tenha também reservatórios com 1 caloria por grau Celsius de capacidade térmica, eu tenho que dividir aqui em 2.000 reservatórios, pequenos reservatórios, tá? E em cada reservatório desse, eu vou colocar uma bolinha daquela, tá bom? Então, ó, cada um desses pequenos reservatórios possui 1 caloria por grau Celsius, tá? Cada um deles. No caso aqui, eu teria 2.000 reservatórios. Tudo bem? Pronto, professor, e agora é só misturar? Eu vou misturar as bolinhas com os meus reservatórios, tá? Eu vou colocar tudo dentro aí. Aí vai ficar assim, ó. Eu tenho temperatura final, vai ser 2 bolinhas, vezes a temperatura de cada bolinha, mais os 2.000 pequenos reservatórios, vezes 30. Professor, por que você fez isso? Porque é o seguinte, eu ia somar a temperatura de cada um deles, e a temperatura de cada um deles é 30, então ia ser 30 somado 2.000 vezes. Então, eu só fiz multiplicar. Aqui da mesma forma, ia ser 50 mais 50. Então, no caso, ia ficar 2 vezes 50. Dividido pelo número total de copinhos que eu tenho, né? No caso, cada um representando um copinho, eu teria aqui 2 copinhos e aqui 2.000 copinhos, que dá 2.002 copinhos. 2 vezes 50 dá 100. Mais 2.000 vezes 30 vai ser 2 vezes 3, 6. Acrescenta 4 zeros. Tá? Então fica 60.000
mais 100 dividido por 2002. Então, 100 mais 60.000 dá 60.100. Dividido por 2002. Nós já fizemos essa conta, né? Ela dá aproximadamente aí 30 graus Celsius, que é a resposta certa. Olha a diferença. Embora a gente tenha pensado um pouco mais, mas a quantidade de cálculo que nós fizemos é bem menor, não é verdade?